Meu nome é Laura Montserrat Barbosa, sou pedagoga, psicopedagoga, mestra em educação e estou fazendo uma série de vídeos que não têm uma continuidade, mas que tratam de temas que aproximam a nossa reflexão da arte da aprendizagem, né? Como psicopedagoga e como mestre em educação, eu penso que o caminho do desenvolvimento da sensibilidade é importante no mundo de hoje. E acredito que a arte pode ser um canal, né, para fazer com que a gente, nas ações educativas, possa propiciar com que as pessoas desenvolvam a sensibilidade, a escuta, o olhar para o que está dentro de si e ao seu redor. E hoje, então, eu trago uma literata muito importante para o Brasil, que é a Conceição Evaristo, né? Hoje ela é doutora em literatura comparada, mas já trabalhou como doméstica, né? E ela cresceu muito na sua vida e desenvolveu, né, a sensibilidade. E aos seus 70 anos ela organizou uma coletânea de contos escritos por ela, que se chama Em Submissas Lágrimas de Mulheres. A capa do livro está muito interessante, né? E ela, nesse livro, traz a história de muitas mulheres. Ela diz na introdução do livro que ela não é boa conselheira, mas que ela é boa de escutar histórias, né? E ela fez isso com algumas mulheres. E eu escolhi uma história desse livro para contar para vocês hoje. Espero que vocês consigam se ater a uma história. Se eu puder, em alguns momentos paro e faço algum comentário, mas penso que pela escrita da Conceição isso não será necessário. A história chama-se Natalina Soledad. Natalina Soledad, a mulher que havia criado o seu próprio nome, provocou o meu desejo de escuta, justamente pelo fato dela ter conseguido se autonomear. Depois de petições e justificativas, ela conseguia se desfazer do nome anterior, aquele do batismo e do registro, para conceber um outro nome para si. Mudança aceita pelas autoridades do cartório da pequena cidade em que ela morava. E a partir desse feito, Natalina Soledad começou a narração de sua história, para quem quisesse escutá-la. E eu, viciada em ouvir histórias alheias, não me contive quando soube da facilidade que me esperava, né? Alguém que gostaria de contar a sua história. Digo, porém, que a história de Natalina Soledad era muito maior e, como em outras, escolhi só alguns fatos. Repito, elegi e registrei aqui somente essas passagens. Natalina Soledad, tendo nascido mulher, a 7ª depois de 6 filhos homens, não foi bem recebida, né, pelo pai, e não encontrou
acolhida no colo da mãe. O homem, garboso de sua masculinidade, que a seu ver ficava comprovada a cada filho homem nascido, ficou decepcionadíssimo quando lhe deram a notícia de que o 7º rebento era uma menina. Como podia ser? Pensava ele. De sua rija vara só saía varão. Estaria falhando? Seria a idade? Não podia ser. Seu avô, pai de seu pai, mesmo com a idade avançada, na 5ª mulher, havia feito um menino homem. E todos os 13 filhos do velho, nascidos dos casamentos anteriores, tinham nascido meninos. Seu pai, o mais velho dos 13, não havia seguido a mesma trajetória do velho. Arlindo Silveira tivera um único filho, ele, mas também morrera cedo, antes dos 20, e devido a esse fato, ele tinha mais lembranças do avô do que do seu pai. Fora criado pelo velho, e talvez, se Arlindo Silveira Filho tivesse vivido o mesmo tempo que o patriarca vivera, quem sabe não se igualaria a outro, na façanha de conceber filhos machos, pensava Arlindo Silveira Neto. E ele, o neto mais velho, que tanto queria retomar a façanha do avô, vê agora um troço menina que vinha ser a sua filha. Traição do seu corpo? Ou quem sabe o corpo de sua mulher? Traição de primeira. De seu corpo não podia ser. De sua rija semente jamais brotaria uma coisa menina. Sua mulher devia ter se metido com alguém e ali estava a prova. Uma menina. Só podia ser filha de outro. E desde o nascimento da menina Silveira Neto, Silveira Neto, que até então cumpria fielmente o seu dever de marido, segundo a visão dele, deixou de se aproximar da mulher. Tomou nojo do corpo desobediente dela, do corpo traidor de sua esposa. E Maria Anita Silveira, entre lamentos e desejos, mal amamentou a criança. Descuidou-se propositalmente dela e até concordou que o pai nomeasse a filha de Trossoleia Malvina Silveira. A criança só herdou Silveira no sobrenome, porque a ausência desse indicador familiar poderia levantar a suspeita de que algo desonroso manchava a autoridade dele. E como não queria passar por mais esse vexame, permitiu que a coisa menina, mal vinda ao seio familiar, fizesse parte da prole dele, mas só no nome. Com o tempo, haveria de descobrir uma maneira de mantê-la longe, bem longe de casa. Nada de deixar alguma herança para ela, imagina. A coisa só pedia e merecia o esquecimento. A mãe também. A esposa desassossegada, diante do desprezo do marido, não percebia que no crescimento da menina, uma expressão igual à de Arlindo Silveira Neto marcava o rosto e o jeito da filha. Nem os meninos homens tinham tanta parecença com o pai. E ele raivosamente intuía:
A menina Silveira crescia a contragosto dos pais. Solitária, aprendera quase tudo por si mesma, desde o pentear dos cabelos até os mais difíceis exercícios de matemática, assim como se cuidar no período dos íntimos sangramentos. Dos cadernos e dos livros velhos desprezados pela prole masculina, que começava os estudos ainda quando cada um precisava de auxílio para suspender a cueca, sozinha ela recolhia suas lições. Silveirinha, como era chamada por alguns, de maneira autodidata, ia construindo seu aprendizado e ganhando uma sapiência incomum para a sua idade. Só mais tarde, depois de ter como cúmplices a voz de um de seus irmãos, obteve a concordância do pai e, consequentemente, a da mãe para frequentar a escola. E foi então na ambiência escolar, ao ser vítima dos deboches dos colegas, que a menina Silveira atinou com a carga de desprezo que o pai e a mãe lhe devotavam e que se traduzia no nome que haviam lhe imposto. Mas, para a surpresa da família, a menina Silveirinha se negava a responder a qualquer chamado em que seu nome, aquele de registro e de batismo, não fosse inteiramente dito. Na escola, em casa, na vizinhança, na igreja e em qualquer lugar que fosse, ela se desconhecia como Silveirinha. Enfaticamente anunciava a todas as pessoas, grandes e pequenas, que o seu nome era Trossoleia Malvina Silveira. Pronunciamento feito em todas as ocasiões, inclusive para os namorados, que veio a ter mais tarde. Para o pai e para a mãe, tal atitude lhes permitiu, nas poucas vezes que se dirigiam a ela, pronunciarem a antiga raiva, o doloroso incômodo que o nascimento dela havia causado. Entretanto, a menina Silveira, ali por volta dos 12 anos, momentos de sua entronização na rua, passou a ignorar a existência dos seus. Cultivar um sentimento de desprezo pelos pais, na mesma proporção em que eles não lhe ofereciam nenhum abraço de resguardo, se tornou para a menina Silveira um modo simultâneo de ataque e defesa. Ostensivamente ignorava a presença dos dois, não só na intimidade familiar, mas fora dela também. Dentro de casa, muitas vezes tateava o espaço como se estivesse no escuro, ou melhor, no escuro estava, pois andava de olhos fechados quando percebia qualquer proximidade dos dois. Não suportava vê-los. Recusava sentar-se à mesa, alimentava-se no quarto ou na cozinha e, como uma sombra quase invisível, transitava em silêncio de seu quarto ao banheiro e à cozinha, mesmo entre seus irmãos. Da voz, da fala de seus familiares, não criou necessidade alguma. Bastavam-lhe os resumidos gestos que compunham a comunicação entre ela e a única doméstica da casa. O carinho morava na cozinha. Vinha de Margarida, o lenitivo para a dura existência da menina. Mesmo assim, um dia tudo acabou. A moça, à custa de muito sofrimento,
se viu obrigada a romper o elo fraterno que havia entre ela e Silveirinha. Era impossível continuar trabalhando em uma casa onde o dono, a dona e seus filhos, aos berros, como se surda ela fosse, ditavam todas as ordens com gestos de quem brame um chicote no ar. E receber um salário minguado, que não compensava nenhum trabalho e muito menos qualquer sofrimento. Sentia pela menina e a solidão de gente grande que ela experimentava desde pequenina, desde sempre. Silveirinha, mesmo percebendo o acolhimento da outra moça que chegou mais tarde para trabalhar no lugar de Margarida, continuou acomodada em sua solidão. Tinha um só propósito, um grande propósito: inventar para si outro nome. E para criar outro nome, para se rebatizar, antes era preciso esgotar, acabar, triturar, enfarinhar aquele que lhe haviam imposto. Pacientemente a menina Silveirinha esperou. A moça Silveirinha esperou. A mulher Silveirinha esperou. E nas diversas andanças do tempo, sobre o corpo dela, muitos acontecimentos. Os irmãos cresceram mais e mais. Sobrinhas e sobrinhos chegaram. Pai e mãe envelheceram. O desprezo recíproco entre ela e os seus continuou e respingou sobre a prole infantil que se formava. Tia esquisita aquela, diziam os sobrinhos. Desde o nome, Trossoleia. Tia que pouco saía do quarto. Não tão jovem, não tão velha. Quantos anos teria a tia Trossoleia Malvina Silveira? Que nome! Que nome! Tão esquisita essa tia. Talvez por isso o vô e a avó lhe tivessem dado esse nome. E as crianças cresciam rejeitando a tia, que também rejeitava os sobrinhos. Silveirinha, já adulta, depois de alguns pouquíssimos amores, aliás, nem amores eram, e sim raríssimos encontros, sem graça alguma, com homens de belos nomes, desistiu também do amor a dois. Dos amores múltiplos de família, ela não experimentava lembrança alguma. Pouco se importava, só o único desejo a perseguia, o de rebatizar e o de se autonomear. Em 2 leituras, das mais diversas, entendia que o direito que ela havia desejado desde criança, na prática, existia. Aos 18 anos, dizia para ela mesma: toda pessoa vítima de seu próprio nome pode trocá-lo. Mas Silveirinha, somente aos 30, decidiu. Nem ela sabia explicar por que aguardou tanto tempo. Talvez, penso eu, apesar de tudo, por um inexplicável respeito aos pais. Sim, pois só depois que os 2, vítimas de um desastre de carro, morreram, foi que Silveirinha tomou a decisão. Rumou ao cartório para se despir do nome e da condição antiga. Abdicou de parte da herança que lhe caberia. O pai resolvera não lhe deserdar e deixou-lhe algumas casinhas que lhe forneciam rendas para viver. Rejeitou também a incorporação do sobrenome familiar, Silveira, ao seu novo nome. E sonoramente, quando o escrivão lhe perguntou qual nome adotaria, se seria mesmo aquele que aparecia escrito na petição de troca,
Ela respondeu feliz e com veemência na voz e no gesto: Natalina Soledad. O tabelião, não crendo, tentou argumentar que aquele nome destoava da denominação familiar dos Silveiras e que era meio esquisito também. Por que Natalina Soledad? Por quê? Natalina Soledad, nome, o qual me chamo, repetiu a mulher que escolhera o próprio nome. Então, como é importante a questão da identidade, né? Às vezes a gente não pensa nisso. O nome é importantíssimo para nós. Se vocês gostaram da história da Natalina Soledad, de Conceição Evaristo, que está nesse livro Em Submissas Lágrimas de Mulheres, curtam, avisem os amigos, inscrevam-se no canal e aguardem o próximo vídeo. Até lá!